Sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeita. Se eu pudesse dizer qual uma das palavras mais importantes na Bíblia, uma das palavras maiores, com mais peso, eu diria que essa palavra é libertação. No entanto, ela geralmente não está no vocabulário cristão, pelo menos como ela devia estar, porque pouco se fala sobre libertação, pouco se prega sobre libertação. Sempre que você vê essa palavra, você vai pensar, não, pastor, nós ouvimos muito essa palavra, mas sempre ela está ligada a exorcismo, a demônios, e nunca a palavra, como ela está na palavra de Deus, como essa grande palavra. E por sempre ela está ligada a isso, nós perdemos quão grande é a palavra. Então ela não faz muito parte do nosso vocabulário, ela está mais no vocabulário, sempre ligada a este mesmo assunto. E esta é uma falha grave, uma falha terrível nos dias tão difíceis que nós vivemos, porque esta palavra abre uma categoria de verdade incisiva, que é definitiva para a saúde da nossa vida espiritual e para nós sabermos aquilo que é igreja. Ou seja, poucas palavras esclarecem tanto o propósito de Deus como essa. E é trágico, é como se ela definisse tudo, e como agora ela está longe do nosso vocabulário, das pregações, e sempre que ela aparece, está ligada a exorcismo e demônio, então nós perdemos aquilo que traz definições fundamentais para nós. Então, libertação, tanto nas línguas originais, quanto na nossa língua, sempre traz em si um tom de aventura, né? Um tom em si mesmo de drama. Libertação. Alguém numa situação em que ela mesma não pode fazer nada por si mesma, e ela precisa de alguém que invada aquele drama, correndo todos os riscos. Então, a palavra sinônima que a gente podia encontrar, e que às vezes a gente usa muito, e faz a gente perder também um pouco o seu peso, mas é uma palavra que está junto, resgate, ou salvação. Quando pensamos em alguém sendo resgatado de um grande perigo, é sobre isso que libertação fala. A pessoa num dilema em que ela mesma, é impossível fazer algo por ela mesma, senão não precisava. E ela precisa que alguém se envolva. Então, quando nós chegamos na Bíblia, nós encontramos a palavra libertação, é uma palavra muito rica, porque ela carrega todo esse drama e toda essa aventura, e no hebraico há 3 palavras para libertação. A primeira é natsal, que significa exatamente isso, resgatar, libertar. Ela é utilizada tanto no sentido físico
de resgatar, de libertar, quanto no sentido espiritual. Por exemplo, em Êxodo 3, capítulo 8, ela aparece, Deus diz assim: desci para libertar Israel. Israel estava cativo no Egito. Então Deus desceu para libertar, para resgatá-los, trazê-los em segurança de um lugar onde era impossível eles saírem e levá-los até a terra de Canaã. Deus veio para salvar, e nós sabemos como Deus veio de uma forma dramática, como há um quê de drama e de aventura, como houve coisas incríveis para tirar aquelas pessoas incapazes de lá. Assim a palavra Natsal, ela fala de libertação no sentido físico, como aquelas pessoas mesmo que saíram do Egito, atravessaram o mar, atravessaram o deserto, mas ela é usada inúmeras vezes no Velho Testamento para falar sobre libertação espiritual, como por exemplo no Salmo 39:8, diz assim: livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos, ou seja, livra-me, liberte-me. Ou então no Salmo 51:14, livra-me, liberte-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ou no Salmo 69:14, tira-me do atoleiro, não me deixes afundar, liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Liberta-me. Ou no Salmo 79:9, a palavra aparece de novo: ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, pela glória do teu nome, liberte-nos e nos perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Ou seja, ela é usada tanto como a libertação no sentido físico, quanto no espiritual, um resgate do pecador, do juízo, um resgate do pecado. Mas há uma outra palavra no hebraico chamado palat, ela é sinônimo, e ela é usada assim também livremente, mas ela é mais ligada à poesia, então ela aparece mais no livro de Salmos, porque é um livro mais poético. Sempre que essa palavra aparece, ela aparece num contexto poético no Antigo Testamento, então ela aparece mais nos Salmos do que em qualquer outro lugar, palat, mas ela é sinônima da outra, natsal. Ela fala de libertar, libertação, a fuga de algo que você não podia escapar, você precisava de um libertador. E ela aparece a terceira palavra, chamada yasha, que é a palavra mais comum usada para libertar, resgatar e salvar, sempre apontando para uma libertação dramática, aquele que de aventura, onde definitivamente quem está sendo liberto não tem nenhuma chance de ajudar a si mesma. Então, o que o Velho Testamento quer mostrar é que Deus é libertador e o homem sempre alvo da libertação. Deus é o Salvador nesse sentido que ele liberta e resgata o homem. E esse é o peso da palavra, o conceito de libertação que enche as páginas do Velho Testamento. Deus é o libertador, o homem é o liberto. Deus tem um plano de libertação, Deus tem um plano de resgate daqueles que não podem escapar. Agora, quando você chega no Novo Testamento, acontece a mesma coisa. A gente sai da língua hebraica e vai para o grego, onde o Novo Testamento foi escrito. Nós temos a palavra sozo, e na maioria das vezes ela é traduzida por salvar e salvação. Você vê, não é ruim, mas quebra um pouco, como acontece também lá no Velho Testamento, o peso do entendimento que nós devemos ter. Significa a mesma coisa a palavra no grego, libertar e resgatar. E sozo, e na maior parte dos contextos nós traduzimos por salvação, ou seja, a pessoa está numa situação em que ela não pode escapar, e ela precisa de alguém de fora que use poder e capacidades que aquela pessoa não tem, para libertá-la, tanto no sentido físico como espiritual é usada. Então, grande parte das vezes ela é traduzida
para o português como salvar ou salvação. E há uma outra palavra chamada ruomai, que é usada poucas vezes, 18 vezes no Novo Testamento. Mas, por exemplo, ela é usada num texto famoso, Colossenses 1,13. Ela diz assim: Deus nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus nos libertou, é a palavra, está vendo? Às vezes, várias vezes, essas duas palavras são traduzidas por salvação. O que é óbvio, está lá na raiz do termo, mas tira o peso daquilo que é importante para nós. Que a salvação o conceito é um conceito de libertação, de resgate, de alguém sendo retirado de uma situação mortal e colocado numa outra situação oposta. Essa é a ideia bíblica de tudo que Deus faz. Agora, a palavra salvação foi tomando uma ideia apenas de você ser colocado num lugar seguro, a salvo. Não é? Olha, eu botei a joia no cofre, ela está salva, esperando o dia de ser usada. Nós estamos salvos, não é? E isso é óbvio, apaga um pouco o peso daquilo que Deus colocou em sua palavra, porque nós só pensamos em algo que está sendo guardado num lugar seguro para ser usado futuramente, e nós tendemos a perder a ideia do resgate e da libertação, que é o que a palavra realmente quer dizer. Ou seja, Deus tem um plano de libertação. É por isso que no Salmo 68, versículo 20, diz assim: Deus é para nós um Deus de libertação. No original ainda tem um peso maior, porque está no plural de, libertações. O nosso Deus, em outra versão, é um Deus que liberta. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Está assim no plural lá, porque está falando sobre as muitas facetas pelas quais Deus nos liberta. Como a libertação de Deus invade as nossas vidas. Ou no Salmo 40, versículo 17: Tu és o meu auxílio e o meu libertador, meu Deus. Isso é maravilhoso. O mesmo é citado no Salmo 70, versículo 5. Mas o Salmo 144, 1 e 2, é mais familiar para nós. Diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade, minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem confio. Agora, você vê que quando você se depara com a palavra salvo, salvar, salvação, salvador na Bíblia, sempre você tem que pensar que na verdade está se falando de libertação. Porque é exatamente isso que a palavra quer dizer. É exatamente isso que Deus está fazendo. E nós podemos perder todo o peso disso. Isso vai nos ajudar a compreender a coisa mais importante para a nossa geração. O que é salvação? É libertação. E nós não podemos perder o peso disso, deixando que a palavra que nós usamos mais para traduzir, e que foi usada e desgastada por nós, tenha perdido o peso que ela tem, e pensando em salvação só em termos de estar seguro e guardado por alguém, mas libertos a partir de determinadas matérias perigosas, mortais para a alma, perigos eternos. Então um homem salvo é um homem liberto. Você vê, não é só um homem guardado, protegido, é um resgate dramático do pecador, dos elementos que destruiriam para sempre a sua vida e que ameaçavam colocá-lo para sempre debaixo da justiça e da ira de Deus.
Então, quando nós pregamos o Evangelho, o chamado da igreja é um chamado de libertação, mas não tem nada a ver com o exorcismo. Deus, por natureza, é um libertador, o único libertador. É por isso que Davi dizia: tu és o meu libertador. Ele tem um plano de libertação. E ele vai resgatar, libertar homens, como Paulo usou lá em Colossenses, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Estávamos lá, não podíamos sair, não fazíamos parte do império das trevas. Agora, por que isso é fundamental? Porque quando nós falamos em conversão, quando falamos em regeneração, quando falamos em novo nascimento, quando falamos em nascer de novo, quando falamos numa vida nova, nós estamos falando de que nós estamos sendo libertos a partir de determinadas coisas mortais. Na verdade, a libertação é o que define o que é um cristão. Isso muda tudo. O cristão é uma pessoa que tem sido permanentemente liberta a partir de certas realidades condenatórias e mortais nas quais ele nasceu e vivia. Um cristão não é alguém que diz que crê em Jesus e aí ele está salvo. O que ele está salvo? Está salvo é que ele agora está guardado para ir para o céu. Alguém salvo é isso. Mas o cristão é alguém que permanentemente foi liberto a partir de determinadas coisas e está sendo liberto ainda. Ele foi liberto de realidades condenatórias e está sendo liberto da capacidade que o pecado ainda tem de atuar em sua vida. Então, o que define um cristão não é crer em Jesus simplesmente e aí está salvo. O cristão não é alguém que vem aqui na frente num culto e faz uma oração. Um cristão não é uma pessoa que vai à igreja ou pertence a alguma instituição cristã. O cristão não é alguém que se sente bem em relação a Cristo, ou que se sente bem em relação a Deus. Não é alguém que se empenha em causas sociais, em obras sociais. Um cristão é uma pessoa que tem sido liberta. E a tragédia de nós perdermos o peso da palavra é porque nós perdemos o significado do que é ser cristão. Isso é absolutamente fundamental para entender toda a confusão que a nossa geração vive. A resposta é que os cristãos são homens e mulheres que foram libertos. Agora, nós não estamos falando simplesmente sobre justificação forense, que é uma declaração da parte de Deus, que obviamente é essencial e fundamental, nos declarando justos e imputando a justiça de Cristo a nós, ou seja, colocando tudo que nós éramos em Cristo, castigando e condenando nele, e imputando a vida perfeita dele a nós. Ou seja, uma declaração forense, um ato judicial de Deus. Mas não é sobre isso que nós estamos falando, porque isso não é visível, nem manifesto. Você não tem na sua mão uma declaração forense de Deus. Você não tem um documento. Ou seja, isso não é verificável. Entende? A justificação é uma declaração forense, ela é verdadeira e é essencial. É o pilar da salvação. Mas não podemos saber que alguém é um cristão por uma declaração forense, porque não tem um cartório para você ir ver, sabe? Não existe o documento. A única maneira de saber que alguém é um cristão é se a sua vida foi transformada, é se houve a libertação em suas várias maneiras que ela acontece,
Assim nós podemos avaliar o que é um cristão. Temos que olhar se a pessoa foi liberta, porque essa é a palavra que a Bíblia usa o tempo inteiro. Então, a Bíblia diz, por exemplo, em capítulo 7 de Mateus, que muitos daqueles dias vão dizer a Jesus: não, mas nós, Senhor, tu não nos conheces como? Nós profetizamos em teu nome, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Você vê, essas pessoas estavam muito enganadas sobre a condição delas. Elas pensaram que tinham uma declaração forense, inocente, justificado. Mas naquele dia elas vão descobrir que elas não tinham declaração nenhuma, que a declaração que elas tinham de Deus era culpado. Elas achavam que pertenciam a Deus, mas não pertenciam. Elas achavam que tinham uma declaração, mas elas não tinham. E elas acreditavam em Cristo. Esse é o espanto. Elas acreditavam em certas coisas a respeito de Cristo. Elas até funcionavam no mundo visível, nas engrenagens da igreja, mas elas nunca foram libertas. Você vê, quando você tem a palavra com o seu peso, um mundo de dificuldades desaparece. 2 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo diz assim: examine-se se você está na fé. Examine-se como? Olhe e veja se acha na gaveta uma declaração forense. Você não pode. Ele está falando o quê? Certifique-se que você é um verdadeiro cristão. Como você procura isso? Como você acha? Você não pode olhar para os decretos eternos de Deus. Você não pode olhar para aquilo que Deus decretou na eternidade. Você não pode olhar para a declaração forense em algum lugar. Paulo está dizendo: olhe para a sua vida. É isso que ele está dizendo. Avalie se você é um cristão. E você não pode olhar para trás e pensar: não, eu sou assim, porque há tantos anos atrás eu fui lá na frente e fiz uma oração, então eu fui salvo. Você vê, quando nós usamos a palavra salvo, ela foi perdendo peso, quando a tradução se fixou nisso, e não na libertação, que é a grande palavra no Velho Testamento, como nós vimos, e no Novo. Nas duas mais usadas, no Novo, e as três no Velho, sempre libertação. Não é errado traduzirmos por salvação, se entendermos, e não usarmos ela de forma desgastada, como algo guardado no lugar seguro. Então, não foi a resposta a um convite emocional alguns anos atrás. Não é isso que Paulo está dizendo. Que está dizendo o seguinte: faça você uma pergunta: eu estou liberto? Aconteceu a libertação. Por quê? Porque Deus é o libertador, que desenvolveu na eternidade um plano de libertação, que Ele oferece aos pecadores que estavam condenados. Então, em Romanos 11, 26, diz assim: virá o libertador, e Ele irá remover de Jacó a impiedade. Ele vai libertá-los da impiedade. É isso. Agora, o que é libertação? O libertador virá e vai remover a impiedade. É uma transformação, uma libertação. E mais tarde, no mesmo texto, ele diz: e esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar deles os seus pecados. Vai ser uma libertação da impiedade para a piedade, do pecado para a justiça. É uma libertação real, não é só uma declaração. Agora, deixa eu colocar isso num contexto atual que nós vivemos. Nós temos uma paixão pela palavra de Deus. Nós procuramos todo o tempo da nossa vida, enquanto pregamos, deixar evidente isso para as pessoas, todos esses anos. E ao mesmo tempo, então, você tem uma paixão pela igreja de Cristo. Olha, desconfie como falsa toda espiritualidade divorciada de uma paixão pela igreja.
porque é impossível essas duas coisas não estarem juntas. Hoje nós estamos em uma geração que tem um monte de gente defendendo a verdade, enquanto são hostis à ideia da igreja. Isso é um eco da cultura. Ou seja, essas pessoas estão dizendo que quanto mais elas amam a verdade, menos elas amam o que Deus mais ama, a igreja. Sabe? A Bíblia diz assim, em Efésios 5, Cristo amou a igreja e deu. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Quanto mais parecido com Cristo, mais você ama a igreja. Ama a igreja. Paulo disse assim, para a igreja, não a igreja invisível, esse negócio de invisível é papo para gente que não está comprometida com ninguém, nem com a igreja de Cristo. Paulo disse para uma igreja assim, para a igreja dos Coríntios: o propósito do meu coração é apresentar vocês como uma virgem pura para Cristo. Paulo estava envolvido com a igreja, não com a igreja invisível, mas com a igreja dos Coríntios, com a igreja dos Gálatas, com a igreja dos Efésios, Tessalonicenses, Filipenses, igreja, gente de verdade. Então quem ama a palavra de Deus ama a igreja, está envolvido com a igreja, porque é o que Deus ama, é a única coisa que vai durar para sempre, que ainda está andando por esse mundo, que está debaixo do juízo de Deus, que vai durar para sempre com vida eterna, né? Não com morte. Então a grande figura para nós, esse amor pela verdade, leva a um amor pela igreja. Agora, a igreja da nossa geração está em sérios apuros. A igreja em geral. Há um grave flagelo sobre a nossa geração, e nossos corações ficam pesados pela igreja. Sabe, o apóstolo Paulo diz assim: olha, todas essas coisas e mais a preocupação com todas as igrejas. Olha, quando Paulo está falando de igrejas, está falando sobre cada igreja local. As pessoas fingem que igreja na Bíblia está falando de outra coisa. Quase todas as vezes que a Bíblia, na palavra igreja aparece na Bíblia, está falando de uma igreja local. Todas as igrejas. Porquanto as pessoas perguntam para mim às vezes, qual é o principal problema da igreja? Qual é o maior problema da igreja? Olha, a igreja está cheia de problemas. O principal problema da igreja é a sua falta de discernimento. Esse é um problema dramático, é um problema nevrálgico. A igreja não faz distinção entre a verdade e a mentira. A igreja está exposta, porque ela não tem mais um sistema imunológico. Nós sabemos a tragédia de um sistema imunológico que não está funcionando. O sistema imunológico, ele detecta tudo que é invasivo e perigoso e imediatamente ataca. Não há negociação. Por isso que as doenças autoimunes são terríveis, não é? Porque o sistema imunológico, nosso sistema imunológico, por uma razão lá, um defeito, identifica uma parte do teu organismo como inimigo e começa a atacar aquilo, a medula, o pâncreas. Então o cara fica diabético da pior tipo possível, porque é o corpo dele que está atacando o seu próprio corpo. Outro dia eu estava vendo alguém num tratamento, a pessoa conversando comigo, uma coisa triste. Então, as pessoas, o tratamento era a tentativa de injetar um vírus de, sei lá, de coelho, baixar a imunidade o máximo possível, injetar um vírus de coelho lá na pessoa, para ver se aquele sistema imunológico fraco levasse as suas atenções para o vírus de coelho, enquanto isso pudessem eles salvar a medula daquela pessoa. Mas não foi possível, porque é difícil enganar o sistema imunológico, mesmo quando ele fica louco. Agora, então as doenças autoimunes, há tantas doenças terríveis autoimunes, né? Neurológicas, enfim. Mas, por exemplo, a AIDS, eu diria que a igreja hoje está sofrendo de AIDS espiritual. O sistema imunológico pifou. A AIDS é uma tragédia porque ela vai lá, ataca exatamente esse sistema, e aí todos os sortes de perigos e invasores entram e o organismo não identifica.
como algo mal e que ele tem que atacar. A pessoa morre de toda espécie de doença, vírus, bactérias que penetram, porque ele não tem mais capacidade, a igreja não tem capacidade de combater o erro, porque ela não conhece a verdade. Ela não tem anticorpos, não seria uma linguagem boa, suficiente, anticorpos da verdade para identificar os erros, sabe? Baixa a quantidade de anticorpos da verdade para combater o erro. Uma igreja ignorante, a igreja da nossa geração. Eu estou falando da igreja de maneira geral, mas eu diria isso, o problema não é só que é ignorante, é alegremente ignorante. Então é vítima fácil. Esse é um grave problema. Ela é teologicamente superficial, conhecimento superficial da palavra de Deus, das Escrituras, teologia fraca. Junto com isso, há um movimento terrível que diz que nós devemos ser tolerantes e tolerar, que amor cristão é tolerar tudo, tolerar o erro. E se você chamar essas pessoas a verdade, você é um divisionista. E assim a igreja, então, na nossa geração está inundada de erro, de ignorância bíblica, e a tolerância foi levada à rainha de todas as virtudes. E ela é uma cúmplice do problema, porque ela foi redefinida. Antigamente, tolerância era: eu não concordo com você, mas eu te respeito. Mas discordo completamente, está errado. Hoje, tolerância é: eu concordo com tudo. Se alguém diz que o céu é vermelho, eu concordo. E aí o outro diz é verde, eu também concordo. Tolerância é isso. É você não dizer para alguém: não, não é azul, está errado. Isso é intolerante. Isso é intolerante. Tolerância é dizer que um está certo, que o outro está certo, mesmo que o que eles estejam dizendo sejam opostos. Mesmo que o que ele esteja fazendo seja aquilo que a Bíblia diz que está errado. Redefiniram tolerância. Antigamente, não é? Um filósofo famoso disse: olha, eu discordo completamente de você, mas vou defender até a morte o direito de você ter essa opinião maluca aí. Isso era tolerância. Discordo totalmente, mas defenda o direito que você tem. Você tem o direito de pensar assim. Mas redefinimos. Então agora nós não podemos mais examinar tudo. Como o apóstolo Paulo manda em 1 Tessalonicenses 5, distinguir a verdade de Deus das mentiras de Satanás. Não podemos, não estamos prontos, não queremos, não temos um sistema imunológico. Então há todo tipo de ideia errada sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, sobre santificação, dons espirituais, toda espécie de ideia errada a respeito de salvação, o abandono das doutrinas da graça, toda espécie de ideia errada sobre as obras de Deus, a soberania de Deus, os atributos de Deus, a condição do homem caído, sua depravação, sua escravidão. E a igreja carece de discernimento, mas falta junto com isso de um desejo. Porque nós fomos capturados culturalmente pela ideia de uma fraternidade no erro, uma redefinição da tolerância. Agora, o que está no topo da lista de todos esses problemas que a igreja enfrenta por causa disso, o que está no topo da lista, e sobre aquilo que nós devemos ser mais exigentes, mais precisos, é o que significa ser um cristão. Esse é o ponto mais crítico de todos os pontos. Esse está no topo da lista. Se você não sabe o que é cristão, o que não é cristão, você convida o que não é cristão. Ou seja, você convida um inimigo para o campo. Sabe, certa vez, Josué viu um anjo e disse assim: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? É isso. Quando você não sabe, é amigo ou inimigo? Então você convida o inimigo para o campo em que você está, para a sua trincheira, que você não sabe mais. Agora, a gente conversa com 1000 pessoas. As pessoas
tem 1000 perguntas, e você vê que o maior problema da igreja hoje é a sua incapacidade e a falta de vontade de distinguir entre o verdadeiro e o falso cristão. Isso está literalmente matando a igreja. Você viaja, conversa com as pessoas, tem contato com pessoas de todos os lugares, né? Hoje em dia isso é tão fácil, e as pessoas vivendo toda essa espécie de vida se dizem cristãs, sabe? O Brasil é um país cristão, o Ocidente quase todo é cristão. É óbvio que nós não temos mais definição do que é cristão. Eu vi Billy Graham dizendo que o Papa é um excelente cristão. É isso. Billy Graham, o herói dos evangélicos. O Papa é um excelente cristão. Então, ele não acha nada demais realizar reuniões evangelísticas. E ele, católicos, todos juntos cooperarem em algo, em relação à sociedade, sabe? E você vê vários homens importantes com essas mesmas ideias, importantes na igreja, no último século, e ainda vivos. São todos irmãos e irmãs cristãos. Vamos todos nos abraçar, todos somos cristãos. Para alguém ser cristão, basta dizer que crê em Cristo. Isso oblitera a linha de clareza e convida o inimigo para o campo. Você pode ligar canais de televisão, ver programas de televisão na internet, canais de televisões que se dizem evangélicos nos Estados Unidos, e você lhes abraçar toda sorte de charlatão que se diz cristão nesses programas. Serem chamados de homens de Deus, sabe, todos os falsos mestres, mesmo as pessoas que eu conheço, que às vezes tem uma compreensão maior do evangelho, se tu perguntar, mas essa pessoa é cristão? A pessoa fica, será? Eu não sei, será que não? Será que não é? Você não sabe. Ele não sabe. A ideia de que qualquer pessoa que crê em Cristo é cristão é fatal. E você falar qualquer coisa contra isso, você é um divisionista. Nos anos 60, o liberalismo inundando a igreja anglicana da Inglaterra, né, a igreja oficial da Inglaterra, foi convidada as igrejas a se juntarem. Olha, somos todos cristãos, vamos juntar as igrejas, todas juntas com a igreja anglicana. E Martin Lloyd Jones, um dos maiores teólogos do último século, disse, não, isso está errado, porque isso não é cristianismo. Mas, então ele foi difamado e marginalizado, mesmo sendo Martin Lloyd Jones. Sabe? E o poder do liberalismo destruiu a igreja na Europa. Sabe quem é o chefe da igreja da Inglaterra? É a rainha. Sabe quem vai ser o chefe da igreja da Inglaterra se a rainha morrer? Vai ser o príncipe Charles. Ele é cristão, chefe da igreja. Antes eles tinham que fazer um juramento, o rei da Inglaterra, de que ia proteger a fé cristã, mas ele já disse que não vai fazer, que ele vai proteger a fé. A que fé tu vai proteger? Não, vou proteger a fé. Uma fé em quê? Não pode em quê? Eu protejo a fé. É isso. Mas príncipe Charles é cristão. A mãe dele é a chefe da igreja. Então você pode olhar as denominações aqui nos Estados Unidos, históricas. Outro dia, ano passado, a igreja presbiteriana maior, conglomerados de igreja presbiteriana na América do Norte, fez o seu inário, fez a reunião e um hino famoso, queria tirar o hino do inário, a não ser que os autores tirassem uma frase do hino. E a frase falava que Cristo, na cruz, sofreu a ira que estava destinada a nós. Aquelas igrejas disseram, ou vocês tiram essa frase do hino, então não vai poder mais constar no inário.
e como os autores não quiseram tirar. Mas por que chegaram a esse ponto? Porque botaram pessoas não cristãs, que se diziam cristãs, para ensinar nos seminários, para pregar nos púlpitos, falaram que todos eram cristãos, botaram o inimigo. Quando você não tem definições, a pessoa que ensina contra a ira de Deus, contra a expiação, a pessoa que ensina toda espécie de teologia falsa, é um cristão, é um irmão. Então agora você vai na Europa, a igreja está morta, de maneira geral. Mas porque Spurgeon lutou com todas as suas forças contra um liberalismo, mas que todos diziam que eram praticados por cristãos, por homens de Deus. Ninguém ousava dizer, não são cristãos, não são. Porque não tinham a definição do que é salvação, libertação. Quando você não tem a definição mais, você não sabe mais o que é um cristão, não. A palavra salvação não tem nenhum peso. Isso é uma coisa assustadora. Porque não há mais nenhuma linha desenhada. Uma linha que diga, se você passar, se você não estiver aqui, você não é cristão, você não está. Não há mais essa linha. E colocar a linha é ser alguém divisionista. A questão do que é ser verdadeiramente um cristão está no centro do problema da igreja dos nossos dias. Mesmo vocês aqui podem enxergar um monte de absurdos hoje e se perguntarem, essas pessoas são cristãs? Você não, olha, será que não? Porque não tem linha. Não tem linha. Se não tem linha, todo mundo é. Quem vai desenhar a linha? Ninguém está fora da linha. Se nós não queremos uma linha, se nós não temos uma linha, ninguém está fora. Agora, então não tem mais proteção, porque a Bíblia diz, que comunhão há entre a luz e as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Satanás? Em 2 Coríntios 6. Como dois andarão juntos se não concordarem? Agora, se não tem linha, como é que eu vou saber o que é trevas e o que não é trevas? Como é que eu vou saber se eu concordo ou se eu discordo? Não tem linha. Como andarão dois juntos se não concordarem? Mas eu concordo com tudo. Não tem linha. Então a igreja absorveu isso. Agora a igreja está tão confusa que a igreja não sabe quem é cristão e quem não é cristão. Ian Murray, que escreve várias biografias importantes, ele estava escrevendo sobre o declínio da igreja no mundo da língua inglesa no século XX. E ele disse, olha, ele escreveu biografias maravilhosas sobre gente como Spurgeon. E ele disse, é a incapacidade da igreja evangélica de distinguir entre o que é um cristão e o que não é. Ele disse, esse é o maior fracasso. Ele está coberto de razão. Porque essa é a realidade. Se você consultar você mesmo aí, você vai ver que você mesmo, de alguma maneira, é fruto dessa geração que não sabe onde a linha está. É o maior fracasso de professar o cristianismo em nossos dias. É não saber mais o que é um cristão e o que não é. E ele entende as implicações. Ou seja, se você redefinir, ou se você incluir os não cristãos como cristãos, você vai destruir o caráter distintivo da igreja. Portanto, você vai criar um ambiente em que todos os erros são tolerados, porque essas pessoas representam cada um a esses erros. E o que ele escreve é muito esclarecedor. Ele diz a saúde da igreja, e ele está falando como um historiador, e depois ele fala como alguém que ama a obra de Deus. A saúde da igreja sempre foi proporcional à medida em que a diferença entre um cristão e um não cristão era mantida clara na mente dos cristãos. Absolutamente o ponto de partida para a igreja, para ela ser algo que honre Deus, é ela saber quem é cristão e quem não é, quem está salvo. E não é claro, não é, que Satanás sempre se intrometeu com a ideia, como Jesus disse, de semear joio entre trigo. Então ele diz assim, a oposição mais insidiosa ao evangelho vem de dentro
das igrejas no mundo. O que destruiu a igreja na Inglaterra foi a igreja de dentro. Por quê? Porque não cristãos foram recebidos como cristãos. Depois eles começaram a ensinar. Depois eles ensinaram nos seminários e formaram líderes. Depois o não evangelho virou evangelho. Então o evangelho é mais frequentemente atacado de maneira mais perniciosa por pessoas que são líderes cristãos. Pense no legado do liberalismo, o desastre que ele desencadeou a partir do século XIX. Apesar de estar à sombra dos grandes reformadores protestantes, por causa de querer ser popular e por causa do crescimento do racionalismo iluminista, as pessoas na Europa quiseram que o evangelho fosse aceito na academia, fosse respeitado pela cultura. Então a alta crítica começou a fazer essa exegese diferente da palavra de Deus. Johann Eickhor, David Strauss negaram a inspiração e a infalibilidade das escrituras, porque eles sabiam que para a cultura aceitar algumas coisas, ali tinha que ter dito, olha, isso aqui é fantasioso, partes são boas, partes realmente, eles queriam, para piorar, eles foram redefinindo essas coisas de acordo em que o mundo pudesse aceitar, a academia pudesse aceitar, que pudessem ter respeitabilidade acadêmica, e foram diminuindo. Schleiermacher, Ritzel, eles foram destruindo os pilares da verdade de Deus, mas eles eram homens cristãos e mestres cristãos. Então eles acharam que era muito melhor enfatizar a questão ética e moral, social do evangelho, sabe? Porque a sociedade pode aceitar esse negócio de nós reconstruirmos a cidade, reconstruirmos a sociedade, ajudarmos as pessoas. Agora, se a gente falar sobre pecado e ira de Deus, as pessoas não vão gostar, vamos focar nisso. As pessoas podem aceitar e começaram a negar as doutrinas centrais da morte substitutiva, da ira de Deus. Vamos nos focar aqui na Europa, não, sabe? O iluminismo, que maravilhosa mente humana. As pessoas não vão ser capazes de aceitar uma coisa dessa, uma cruz sangrenta, mas se nós falarmos sobre o social, eles vão aceitar. A Europa é hoje isso. Spurgeon disse, vai ser assim, daqui a um século, vai estar morta a igreja aqui. O liberalismo negou a essência da mensagem do evangelho. Um escritor famoso, em 1930 e pouco, disse, um Deus sem ira trouxe o homem sem pecado para um reino sem julgamento, por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. É isso. Hoje, há outros homens assim, Rob Bell, não é? Escreve livros, o amor vence, então não tem mais inferno, mas ele é cristão, e ele é respeitado. Não importa, o Brasil está cheio de liberais, cheio de líderes, que tem milhares de pessoas que veem suas mensagens pela internet, a cada semana, que semeiam o tempo todo a mesma coisa, aqui no Brasil. Então eu aprendo muito com os liberais alemães, apesar de você pode pensar, o que nós podemos aprender com eles? É muita coisa. Uma coisa que eu aprendi com eles é que o caminho para você alcançar os céticos com o evangelho não é diluir o evangelho, porque foi o que eles fizeram. Eles achavam que poderiam tornar o cristianismo atraente e relevante para a cultura se eles fizessem isso, e poderia ser aceito na academia com respeitabilidade. Então eles abandonaram a autenticidade da palavra de Deus, mas ao fazer isso eles abandonaram o evangelho. Eles redirecionaram o evangelho ao social, mas abandonaram o evangelho, a verdade. Porque você pode dizer assim, olha, eu vou falar só sobre tirar o lixo da cidade, porque ninguém vai ficar ofendido.
Depois eu falo sobre o pecado e a ira de Deus. Mas sabe o que acontece? Quando você foca nisso como uma estratégia, então aí você tem a resposta que você queria da sociedade. E quanto mais resposta você tem, menos você quer desagradar a ela. Nunca chega a hora. Se no primeiro momento você não tinha coragem de dizer a verdade, muito menos depois. Se você fez aquilo tudo para a mídia te apoiar, para uma cultura te apoiar, quando ela te apoia, aí é que você não vai dizer mesmo aquilo que vai fazer ela não te apoiar, porque agora você já tem até o que você queria antes, que foi o que aconteceu. Então, a outra coisa que eu aprendo com o liberalismo alemão e europeu é que o verdadeiro cristianismo pode ser perdido em apenas uma geração. O pai desses homens, eram pastores ortodoxos, na maioria das vezes. Ou seja, nós temos que ter certeza daquilo que nossos filhos estão realmente aprendendo, porque a próxima geração pode ser o caos, mesmo tendo pais que acreditam na verdade. A terceira coisa é que aquilo que eles apresentaram como cristianismo, que podia ser aceito pelo mundo, era uma outra coisa, completamente diferente de cristianismo. Aquilo não é ser cristão. Todas as linhas foram abandonadas. Em quarto lugar, eu aprendo que algo terrível que ficou na nossa cultura. Eles começaram a homenagear a dúvida como algo nobre e intelectualmente honesto. Mas na Bíblia, duvidar de Deus é pecado. E é o pecado que Satanás promoveu desde o início. Foi assim que Deus disse? Será que é assim mesmo? Mas hoje isso é visto como nobre. Duvidar da palavra de Deus. A Bíblia diz, duvidar da palavra de Deus é fazer de Deus mentiroso. Agostinho, na sua obra contra Fausto, o herege, né? Ele disse assim: você deve dizer claramente o que você acredita e o que você não acredita no Evangelho. Não, desculpa, você deve dizer claramente que você não acredita no Evangelho de Cristo, pois acreditar naquilo que você quer e não acreditar no que você não quer, não é acreditar no Evangelho, é acreditar em você mesmo. Contra Fausto 17, página 3, capítulo 3. Então o liberalismo alemão nos ensina que as ideias têm consequências. O que eles fizeram produzir a Europa sem Deus hoje. Milhões de pessoas no último século e agora, nesse novo século, tragicamente não conhecem a verdade de Deus. Essa é a tragédia de mestre sem Deus. Mas há mestre sem Deus porque nós não sabemos mais definir. Então, Paulo diz assim, em Tito 1:9, apegue-se firmemente à mensagem fiel de maneira como você foi ensinado, para que seja capaz de encorajar os outros pela verdade, pela sã doutrina e para saber refutar os que se opõem à verdade de Deus. E em sétimo lugar, eu aprendo que a tragédia toda a alta crítica é construída sobre a ideia de que a sabedoria humana é maior do que a de Deus. A alta crítica, sabe, ela faz uma exegese da Bíblia, como faz de toda outra literatura, e não como a palavra inspirada de Deus. Vamos analisar esse livro como nós analisaríamos qualquer livro. Foi a maneira que eles encontraram de encontrar respeitabilidade. Isso é o cúmulo da arrogância. Por isso que Paulo disse que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, para ser fiel ao Evangelho, nós não podemos almejar o apoio da mídia. Outro dia eu estava viajando, conversando com alguém que defende várias coisas sociais, o apoio da mídia. Eu falei assim, por que você nunca fala sobre o aborto, se você fala tanto sobre assassinato e paz? Se a maior parte do assassinato é por aborto no mundo. E ele disse, porque se eu falar isso, eu não vou ter mais nenhum apoio. Eu falei assim, então você não acredita, porque assassinar um adulto e abortar é a mesma coisa. Se você estivesse defendendo isso por causa do nome de Deus, da palavra de Deus, não faria diferença. Mas você vê como essa não é a causa da sociedade, porque a sociedade
que aplaude o que você está fazendo, ama o aborto, defende o aborto, aprova o aborto. A mídia, né, a cultura que ele quer ter o apoio. Então você não vai falar nada a respeito, você não está sendo íntegro. Não a palavra de Deus, você tem uma plataforma, essa plataforma não é a palavra de Deus, porque aquilo que não é popular você não toca. A moralidade você não toca, porque a moralidade você perdeu o apoio do G1. Então, embora todas essas coisas se juntaram, o tempo corre rápido demais. Pense, isso tudo que nós falamos junto com o caos daquilo que as pessoas chamam da obra carismática, em que nós abandonamos o objetivo sola escritura para o subjetivo. Muitas pessoas dizem assim, não, eu acredito no sola escritura, mas eu também acredito nas revelações. Mas para que você acredita? Não pode acrescentar nada então. O que ela vai acrescentar é a subjetividade, nova visão, uma direção para a igreja, nova impressão. Você tolera um mundo subjetivo, ou seja, que sai de dentro de você mesmo, e aí isso sai de dentro de mim, sai de dentro daquele outro, de dentro daquele outro, de dentro daquele outro, e isso é um caos, porque não é mais a palavra de Deus, e você não pode mais definir. Junte isso ao movimento pragmático que quer agradar a sociedade para que ela se converta, e o legado do ecumenismo. Junte todas essas coisas. Eu estava vendo um dos teólogos que eu mais respeito, alguém perguntar ele assim, olha, qual é a linha que você traça e que divide é cristão ou não é cristão? E sabe qual foi a resposta? A resposta foi, essa é uma boa pergunta, e só essa. Está aí, é como se tivesse dito, você me pegou. Boa pergunta. Não tem resposta. Então, nos últimos 50 anos, nós lutamos, do último século, para promover uma definição popular de cristianismo, que encha a igreja de não cristãos. Lógico que nós conseguimos. O Evangelho não é um mandato para os pecadores se salvarem. Não é um mandato para nós redimirmos a humanidade, nem recuperar a dignidade humana, nem garantir a diversidade cultural, ou salvar o meio ambiente, ou eliminar a pobreza do mundo. Mas tudo isso virou evangelho. E se alguém faz qualquer uma dessas coisas, é um bom cristão. Nós temos que recuperar a identificação, e para isso nós temos que voltar onde nós estávamos no início. A doutrina, a palavra central no Velho e Novo Testamento, que é libertação, essa é a conexão. Nós andamos isso tudo só para chegar aqui de novo. Nós, é óbvio, não podemos conhecer o coração das pessoas, portanto, nossas capacidades são limitadas aos instrumentos que Deus nos deu de aferição. Mas a Bíblia diz para nós, pelos frutos, o quê? Conhecereis. Portanto, nosso conhecimento sempre será parcial, mas correto. Libertação, salvação é libertação, uma mudança dramática na vida de alguém. Não estamos falando sobre simplesmente uma declaração forense. A justificação é real, plena, mas como eu disse, não é verificável. Quando a Bíblia diz examine-se, por exemplo, ele não está falando examine a sua declaração forense. É uma mudança dramática na vida pessoal. É a salvação, é a libertação a partir de perigos reais e colocar as pessoas sobre novos padrões. Nessa libertação, há 200 anos atrás, Thomas Scott, em 1820, ele disse: olha, não basta termos um vago entendimento e falarmos que cremos em Cristo. Temos que ver aquilo que éramos, pecadores, debaixo da ira de Deus por violar sua justa lei, e a menos que haja um arrependimento e um quebrantamento, não há nenhum poder que esteja operando salvação no homem.
a não ser que o homem perceba que a graça é a sua única esperança, e depois de reconciliado com Deus, amar, servir a Deus, desejar a santidade, amar a palavra de Deus. Sem isso, um homem não pode dizer que está salvo. Está vendo? Há 200 anos atrás, o problema já existia. O que está dizendo é o seguinte: se o homem não está liberto, ele não está salvo. Outro dia alguém estava vendo uma reportagem dizendo que Obama é um governo cristão. Cristão? Todas as leis anticristãs possíveis o Obama aprovou. Mas por que ele é cristão? Por que na posse dele pastor vai orar? Por quê? Porque não alinha. Ele é cristão, ele defende algumas causas sociais, enquanto defende todas as coisas contrárias a Deus. Mas se nós tivermos a definição de cristão, de salvo, alguém que foi liberto, você vê, Obama vai estar totalmente distante de tudo que a Bíblia fala sobre um cristão. Mas não há mais linha. Não há linha nenhuma. O que Thomas Scott está dizendo 200 anos atrás é que se o homem é salvo, ele é totalmente alterado. Paulo fala isso, é uma nova criatura. Ele foi liberto, é libertação. Ele vai amar a Deus, ele vai adorar, viver para a glória de Deus. Ele vai amar o processo de santificação que o Espírito Santo está fazendo. Agora, ele estava lidando com esse problema, Thomas Scott, há 200 anos atrás. Por quê? Porque Satanás sempre fez isso. Então Ian Murray diz, quando as igrejas se recuperaram da apostasia, sempre, em toda a história, como na Reforma, e no reavivamento, por exemplo, do século XVIII, na Inglaterra, ou nos Estados Unidos com Jonathan Edwards, sempre o que aconteceu foi um retorno à pregação e à prática da discriminação. Eu quase me sinto mal de usar essa palavra hoje. O que significa discriminação? Se você diz assim, esse cara aqui é um comprador exigente, o que quer dizer? Ele sabe discriminar. Você não pode enganar ele. Por exemplo, Cláudia, ela nunca pede para mim comprar carne. Por quê? Porque eu não sei discriminar. O cara me diz, essa carne aqui é excelente, isso aqui é a parte do boi macia, aquela pode ser a maior porcaria do mundo. Eu falo, então corta aí e pesa. Não sei discriminar, não entendo nada. O que a pessoa me disser, eu vou acreditar. Então, ele diz, o que caracterizou a reforma e os grandes avivamentos foi a pregação que levou as pessoas de novo a uma grande e precisa discriminação daquilo que era ser cristão e não ser cristão. Libertação. Precisamos de pregadores que vão nessa direção, mas nós não temos. A grande tragédia e o maior fracasso da igreja dos nossos dias é que nós sequer sabemos mais o que é cristão e o que não é cristão. Nós nem temos falando sobre todas as outras coisas, porque esse é o ponto central e básico. Todo o grande avivamento, essa foi a questão que, se você não sabe discernir isso, você não tem mais como separar nada. Verdade da mentira. E nós não esperamos que o mundo seja exigente sobre o que é ser cristão, porque ser cristão, a definição é espiritual, é ser liberto de coisas. Quando você deixa alguém que gosta muito da sociedade definir, esse cara é um bom cristão, por quê? Eles vão definir, mas eles não sabem nada sobre ser cristão, eles nem creem. A palavra-chave é libertação, liberto do império das trevas. Ele não entende nada sobre isso. Paulo diz, essas coisas se discernem espiritualmente. Ser libertos do engano para a verdade. A sociedade não sabe nada a respeito disso. Portanto, esperar que a sociedade tenha uma opinião elevada sobre o que é ser cristão ou não, é ridículo, eles não sabem sobre o que é isso. Sempre que eles definirem o que é um bom cristão, eles vão falar uma grande bobagem. E vão definir errado. Agora, a igreja não. Agora as pessoas então me perguntam, então, se isso é assim, se a Bíblia é assim, então por quê? Porque as pessoas não fazem isso? Porque elas se comprometem? Por causa disso.
Eu estava dizendo, conversando com o outro lá, ele disse, se eu tocar nesses outros assuntos aí, a sociedade não vai gostar, aí acabou o apoio. Por quê? Porque as pessoas não discriminam então direito, as pessoas perguntam, porque elas não dizem precisamente, porque não dizem o que é um cristão e o que não é um cristão, porque não fazem uma linha clara, porque não fazem isso, medo de ser alienado. Foi o que fez o liberalismo alemão, europeu, com as consequências que nós temos hoje. É o medo é o desejo de popularidade, ou seja, é o desejo de não ficar sozinho, sei lá, isso desde o Éden. Eva pecou, Adão não precisava pecar, precisava. Eva era a única pessoa que ele conhecia, ela era a sociedade, ela era a cultura. Se ele não vai com ela, ele ficava sozinho, então ele foi com a cultura. Esse é o medo, é um desejo intenso de aceitação, de reputação, de não ser marginalizado, de não ser empurrado para um canto. Então há um desejo de ser tolerável e tolerante com tudo, por causa da popularidade, para atingir os estratos sociais do mundo. E assim, o homem loucamente, em detrimento da aprovação de Deus, ele perde. Então, no avivamento inglês, no século XVIII, George Whitefield, John Wesley, né? Olha o que é dito, em nossos dias, para ser verdadeiro cristão é realmente tornar-se um escândalo. Ele está fazendo isso para quem? Para a igreja, porque lá no século XVIII na Inglaterra já acontecia isso, a igreja ficava escandalizada, o quê? Todo mundo na Inglaterra é cristão, meu amigo, que história é essa? Tudo cristão, a Inglaterra é cristã, o rei é cristão, todos são cristãos. O que vocês estão pregando? Que linhas são essas? Não tem linha aqui na Inglaterra, a linha é o mapa da Inglaterra, está na Inglaterra, é cristão. Nós somos inclusivistas, vocês são divisionistas. Mas o grande avivamento aconteceu porque isso foi deixado claro. As pessoas que fundaram os Estados Unidos, puritanos, foram para os Estados Unidos e fundaram porque estavam sendo perseguidos na Inglaterra. Por quê? Por causa da igreja. A igreja apóstata. Então, as linhas. Então, o que é a igreja? É a igreja, se eu pudesse definir, a igreja é a sociedade dos que foram libertos. Você sabe, você pode perguntar, do que foi liberto? E é sobre isso que eu quero pregar nos próximos pregações. Primeiro, nós podemos botar muitas categorias, mas 5. Os verdadeiros cristãos são pessoas que foram libertas do engano para a verdade. É isso que é um cristão. O cara ali faz muitas coisas. Cristão é alguém que foi liberto do engano para a verdade. Isso devia ser óbvio, mas já não é mais. Alguém pode estar mais pleno engano e você dizer, não, é cristão também. Libertação é a palavra. É por isso que salvação, quando caiu na ideia só de ser colocado num lugar seguro, perdeu aquilo que a Bíblia estava dizendo. Por isso que talvez usar a palavra como a Bíblia usa é melhor. Liberto. Segundo lugar, foram libertos da impiedade para a piedade. Entende? É isso que é salvação. Libertação. Em terceiro lugar, foram libertos da ira de Deus para a alegria da comunhão com Ele. Agora, espere que a cultura defina libertos da ira de Deus. Que ira de Deus? Deus nem tem ira. Não tem como vir de fora, e a igreja é só um eco disso. Quarto lugar, libertos do amor ao mundo para o amor a Deus. A Bíblia diz, quem ama o mundo não ama a Deus. Deus libertou essas pessoas. Em quinto lugar, libertos do poder de Satanás para Deus. O mundo inteiro jaz no maligno. Todas essas coisas
se manifestam de maneira perceptível na vida do verdadeiro cristão. Sobre cada uma delas nós temos que pregar um sermão inteiro, é óbvio. Então não é uma questão de que você fez uma decisão ou se você faz algumas coisas, sabe? Hoje já tem gente definindo o cristianismo, quando eu era criança se definia, sei lá, espiritismo. O cara acreditava em reencarnação e praticava boas obras. A igreja é um ajuntamento de homens que foram libertos. É isso que é ser salvo. Isso nos leva ao Evangelho, sabe? Ao campo de batalha, a verdade de Deus. Então, eu quero pregar sobre cada uma dessas características que a Bíblia diz que é a salvação, é a libertação. Dessas 5 categorias e outras coisas, mas a gente não pode falar sem parar a respeito disso, mas só para mim não acabar hoje só falando sobre o problema. Em 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Charles Hodge, que é um dos maiores teólogos do século XVIII, nasceu em 1797, 1878, já no século XIX, né? Ele disse, ele está sendo tão constrangido, alguém que foi salvo, por um senso do amor divino, que ele consagra totalmente a vida a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, ser cristão significa, além de todas aquilo que vamos mostrar, a libertação, que é o que Deus faz, o que define um cristão, e o maior fracasso da igreja dos nossos dias, que é sequer saber mais o que é ser cristão, o que não é ser cristão, ser salvo ou não ser salvo. Perdemos a categoria, a palavra-chave, a libertação. Mas aqui Rod está dizendo que fala sobre ser constrangido por essa realidade. Que realidade? A realidade da ira de Deus caindo sobre o Filho de Deus de tal maneira, isso nos prende, que isso nos impele, isso nos controla, envolve não fugir, mas nos coloca em gaiolas de alegria, eu diria. Nos prende, nos constrange, nessa gaiola de alegria de não vivermos e existirmos mais para nós mesmos. Por quê? Por causa de um julgamento, julgando nós, que se um morreu, ou seja, se o que eu merecia foi derramado sobre ele, a ira de Deus, é isso. Se o julgamento foi feito, então Paulo está dizendo, olha, nós nos tornamos cristãos, e eu me tornei cristão, não quando eu me decidi que Cristo morreu pelos pecados, mas quando eu fiz o julgamento sóbrio, de que a morte de Cristo também era a morte de todos aqueles por quem Ele morreu. Em outras palavras, tornar-se cristão é chegar a crer não somente que Cristo morreu por alguém, pelo seu povo, mas que essas pessoas morreram quando Ele morreu. Então, estou persuadido de que a ira de Deus que era contra mim caiu sobre ele. E essa persuasão é tão poderosa, feita pelo Espírito Santo, que eu sou totalmente constrangido a nunca mais viver para mim mesmo. Em segundo lugar, depois que você toma noção disso no seu coração, você responde um sim a partir do coração. Não uma definição cultural, não, sabe? A opinião da cultura sobre isso é zero, ela não tem opinião nenhuma a respeito disso. E ela não tem nenhum interesse nisso, no Evangelho. Tire isso, você não tem Evangelho. Foi o que os liberais fizeram. Então o amor de Cristo nos constrange, nós sentimos esse amor fluindo sobre nós,
descobrimos que na morte dele estava a nossa morte. É assim que a libertação começa. Sobre cada aspecto dela nós vamos ter que falar num sermão diferente. Mas então nós estamos constrangindo, e o mundo diante de nossos olhos parece como morto. O cristão tem uma pessoa que vive sob o constrangimento desse amor de Cristo, por causa da realidade da ira de Deus que foi derramada sobre ele, de tal maneira que eu morri quando ele morreu. Então, não é crer em ideias, não é nem crer que Jesus existiu, morreu na cruz. É uma experiência de ser constrangido totalmente por esse amor, na visão gloriosa de que eu morri com ele, quando ele morreu, e já então não vivo mais para mim mesmo. Quando ele morreu, eu morri. É um julgamento profundo. É impossível esse homem, da mesma maneira que eu estava ligado em Adão legalmente, eficazmente, eu estava agora ligado a Cristo, ele foi punido no meu lugar. Isso foi eficaz, nós morremos com ele, é o que Rod diz. Então agora nenhuma condenação está sobre nós, e esse poder que começa assim, inunda a alma de libertação. Como nós não vamos viver para aquele que morreu a nossa morte? Então, um cristão não é só alguém que reconheceu que Jesus era filho de Deus, nascido em carne, que morreu, e se sentir afetado um pouco, é ser levado completamente para o reino do Filho do seu amor. Então o Evangelho não é uma sequência de passos que alguém dá e depois diz, você é cristão, ou algumas atitudes que alguém tem, que alguém diz, isso é uma atitude cristã, isso aí é um bom cristão. O perdão de pecado sequer é uma boa notícia para a maior parte das pessoas, porque o que vale você ser perdoado, se quando você saísse do tribunal, você saísse como você entrou, sabe, um ladrão que é perdoado ali, solta ele, acontece toda hora no Brasil, dão uns benefícios, ele sai e começa a roubar de novo, não há libertação, entende, o cara continua ladrão mesmo. Você poderia sair do tribunal inocente de um crime só para continuar sendo o que você sempre foi. O perdão pode ou não levar à alegria, nem escapar do inferno, é uma coisa grandiosa, se o céu vai ser um tédio para você, um inferno de santidade, se é que a gente pode usar, mas é o que vai ser o céu para alguém que não foi liberto do império das trevas, que não foi liberto do amor ao mundo, não tem nada que ele ame lá. A justificação forense em si é uma boa notícia só se ela me levar para algum lugar, porque qual é o prêmio da justificação? Qual é o prêmio? Porque nós fomos justificados, queridos, para poder ter comunhão com Deus, porque se a justificação, nós estávamos debaixo da ira de Deus, não tinha comunhão. Agora, uma justificação que não leve você para a comunhão da santidade de Deus, não é nada, é um engano. Salvação é libertação. O que nós recebemos como recompensa, porque você foi agora considerado justo, o que Deus te dá Cristo. Se não é isso, o perdão de pecados e a justificação não são uma boa notícia, porque ela remove o obstáculo para a comunhão com um Deus santo que você não ama, para uma santidade que você não quer. Cristo não é apenas o meio de resgate, Ele é o objetivo da salvação. Ele é a salvação. Nós somos libertos das coisas que nos impediam da comunhão, na santidade e na glória do que Ele é. Ou seja, Jesus não é quando você está no mar se afogando, no rio, acontece muito aqui quando tem enchente, e as pessoas jogam a corda, não, Jesus não é a corda, sabe?
Jesus é o chão que você pisa lá fora. Jesus é o nosso pulmão, é a batida do coração. Quer dizer, Jesus não é a corda, eu estou dentro do mar e as pessoas jogam para me salvar. Jesus é a praia, Jesus é o ar que enche o meu pulmão, Jesus é o sol brilhando na minha cabeça, é o sol quente na minha pele, Jesus é a música nos meus ouvidos, Jesus são os braços do amado que me envolvem. É isso que o Novo Testamento chama de salvação, é a libertação. Para isso nós temos que ver a libertação. E para que a libertação? Então o Evangelho é o Evangelho de Cristo, em Romanos 15, 19, 1 Coríntios 9, 12, 2 Coríntios 2, 12, 9, 13, 10, 14, Gálatas 1, 7, Filipenses 1, 27, e podíamos mencionar, é o Evangelho de Cristo, ou mais especificamente, é o Evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4, 4, e ainda mais maravilhosamente, Paulo diz que a pregação do Evangelho, que pregação? É uma pregação que o mundo, a cultura não pode amar, nem desejar, nem querer. São as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. Portanto, para crer no Evangelho, não é aceitar, sabe, simplesmente verdades impressionantes, mesmo naqueles que aceitam que Deus é santo, que somos pecadores, que Cristo morreu. Crer no Evangelho é valorizar tudo que Cristo é, e que todo plano de libertação é por causa de Cristo e para Cristo, que a justificação é nos tornar justo para que pudéssemos ter comunhão com Cristo. Ele é o prêmio. Cristo como riqueza insondável. É isso aqui, é um cristão, é alguém que está ali, que está neste lugar. A agenda que você pode dividir com o mundo inteiro não pode ser a libertação que o Evangelho oferece, porque é óbvio que o mundo não está liberto do império das trevas. Então as palavras de Jesus falam, ao chegarmos no céu vai ser o quê? Entra no gozo do teu Senhor. É gozo, sabe? O gozo que você tinha em mim agora vai ser pleno. Mateus 25, 21. É a resposta da oração. Pai, eu quero que eles também, aqueles que tu me deste, estejam comigo onde eu estou, para que eles vejam a minha glória. Céu é aqueles que o Pai deu a Cristo na eternidade, vejam a glória de Cristo. A glória que a gente vê são o quê? As insondáveis riquezas de Cristo. É a extraordinária riqueza da graça de Deus em bondade para conosco em Cristo Jesus, diz Paulo em Efésios 2:7. Sabe, ele usa superlativos insondáveis, imensuráveis. Significa que na eternidade haverá novas descobertas de prazer, nunca haverá tédio, porque Cristo é tudo. Todos os dias vão trazer coisas novas, impressionantes a respeito de Cristo, e aquilo que nós já conhecemos sobre Cristo vai ser visto sob uma luz maior. Ou seja, a nova revelação que tivemos de Cristo vai tornar maior as que nós já tivemos também. Então o Evangelho é a boa notícia de uma alegria eterna, cada vez maior, nunca chata, sempre nos satisfazendo. Recebemos, fomos transformados de tal maneira que recebemos um coração para ter uma satisfação completa em Cristo, como Deus, o Pai, tem em seu próprio Filho. Então Paulo ora para que Deus nos dê força para compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e a conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Então, a partir do domingo que vem, ou das próximas pregações aos domingos, que às quinta-feiras nós estamos pregando sobre outro assunto, não é? Nós vamos falar sobre libertação de todas essas categorias. É isso que é salvação, libertação do engano para a verdade, da impiedade para a piedade, da ira de Deus para o gozo da comunhão, do amor ao mundo por amor a Deus, do poder de Satanás para a glória de Deus. A maior tragédia e o maior fracasso da igreja dos nossos dias, entre tantos, é sequer mais saber o que é um cristão e o que não é mais um cristão. Mesmo aquelas pessoas, como eu disse, capacitadas, acabam dizendo: essa é uma boa pergunta. Não temos mais. Deus tenha misericórdia de cada um de nós.
que possamos saber o que é ser um cristão e o que não é ser, porque sem essa categoria todas as outras estão perdidas, completamente perdidas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor, perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus.